Olá, trilheiros! Como vocês estão? Espero que bem. Bom, nessa aula a gente vai começar a estudar então o Ministério Público. Separei um curso bem completo para não faltar nada na sua prova. Primeiramente, a gente tem que entender de onde veio, por que hoje a gente tem o Ministério Público na nossa Constituição e depois entender o que ele é. Então vamos começar fazendo um histórico. Em 1824, não existia Ministério Público. Apenas um procurador da coroa que acabava, fazendo os processos como um advogado mesmo. Então, não tínhamos Ministério Público. Depois, em 1891, foi criado um Ministério Público, mas ele estava dentro da estrutura do Poder Judiciário. Em 1934, ele foi colocado fora da estrutura dos poderes, então ele estava já independente, mas era um órgão que basicamente cooperava nas atividades governamentais. Ele ainda não tinha a função que a gente conhece hoje. Em 1937, por conta do período autoritário, a gente teve um certo retrocesso. Dentro do Poder Judiciário, então, voltou o Ministério Público. Quando, todas as vezes, pessoal, na história do Brasil, em que a gente teve um governo que puxava mais para o autoritarismo, a gente vai ver que eles jogavam o Ministério Público lá para dentro de algum dos poderes. Então, é isso que a gente observou em 1937. Em 1946, num período já de redemocratização, ele volta a ter um título especial próprio, inclusive separado dos poderes. Então, redemocratizou, separou ele dos poderes. Em 1967, conforme a tendência que eu havia dito para vocês, ele voltou para dentro da estrutura do Poder Judiciário e olha só, com a Emenda Constitucional número 1, de 1969, relativa ao período da ditadura militar, a gente teve um Ministério Público dentro do Poder Executivo. Porque o que a gente observa, principalmente no Brasil, é que as nossas ditaduras, elas mostram uma concentração de poderes muito grande nas mãos do Poder Executivo. Então, era muito lógico que, neste momento, principalmente, o Ministério Público fosse para esse poder. Em 1988, que é o momento que nós nos encontramos agora, nós temos um Ministério Público desatrelado dos poderes, como sendo uma das funções essenciais da Justiça. Ele não faz parte do Judiciário, não faz parte do Executivo, mas ele é essencial para a prestação da atividade jurisdicional do Estado. Ele vai ter um papel essencial. Então, vamos compreender agora. Nesta atual conjuntura, o que é o Ministério Público? Hoje, ele é uma instituição permanente. Ele não pode ser retirado da nossa Constituição Federal. Isso seria uma cláusula pétrea implícita, porque não está lá no 60, parágrafo 4º da Constituição, mas a gente entende que ele não pode ser removido. Ele é compreendido como uma função essencial à Justiça. Ele não faz parte da atividade jurisdicional, mas sem ele não faz sentido a prestação dessa atividade, assim como não faz sentido sem o papel dos advogados. A advocacia também é uma das funções essenciais à Justiça. Mas aqui, o Ministério Público é compreendido também desta forma. Qual é seu papel? Qual é o objetivo do Ministério Público? Ele vai atuar defendendo a ordem jurídica, defendendo o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Nós temos alguns direitos que nós não podemos abrir mão sob nenhuma hipótese. Por exemplo, a vida. Eu não posso, por exemplo, me entregar para um hospital e falar, me matem, eu quero servir para ser estudada, podem me matar. Não, a vida é um direito indisponível, eu não posso dispor dele, eu não posso abrir mão dele. E é nesse sentido que vai atuar o Ministério Público, defendendo esses direitos. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem até aqui. Nas próximas aulas, nós vamos avançando na estrutura do Ministério Público para não deixar nada de fora da sua prova. Até mais!